Senhoras e senhores, boa tarde. Nós temos a honra de convidá-los a todos e saudá-los por esta cerimônia do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, a cerimônia de encerramento das atividades do ano. Declaro aberta essa sessão solene de encerramento de nossas atividades. Nós temos aqui o professor René Berardi, que representa o Movimento Pro Paraná e um conjunto de entidades, o professor Dr. Joatan Carvalho, que é o presidente do Observatório de Cultura do Paraná, o Dr. Gessi Hesler Labres, que é o presidente do Complexo Hospitalar do Trabalhador, e o Júlio Zarucchi, nosso companheiro jornalista, vice-presidente da Associação Paranaense de Imprensa. E gostaríamos, na sequência, de convidar os presentes para cantarem o hino do Paraná. Entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir. Paraná, serás no cruzeiro, avante para o porvir. Nós convidamos a doutora, a presidente do Centro Paranaense Feminino de Cultura, a doutora Eliéder Correia da Silva, o diplomata Paulo Pinheiro Machado, representante do Ministério das Relações Exteriores no Paraná. Em nome do Instituto, a manifestação oficial pelo nosso orador, Dr. Júlio Góes Militão da Silva. O Instituto Histórico e Geográfico do Paraná oficialmente encerra hoje mais um ano de suas atividades. Paulo Roberto Abner, atual presidente desta entidade, Hernani Costa Straub, que o antecedeu, foi o que encontramos quando chegamos e a quem pudemos agradecer um pouco de tudo o que ele sabe. Hernani Costa Straub e Paulo Roberto Abner, sem demérito dos que os antecederam, duas bandeiras hasteadas no mastro mais alto das Araucárias. Muito obrigado, Hernani Straub. Muito obrigado, Paulo Abner. Cultivando a história do Paraná, destacando e trazendo à luz o verdadeiro caráter paranista. No ano que se encerra, o Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, além das reuniões semanais, prestou muitas homenagens a personalidades ilustres de nossa gente, preocupou-se também pelas condições físicas do panteão dos heróis da Lapa. O Instituto Histórico e Geográfico do Paraná foi recebido nas pessoas do seu presidente Paulo Abner e dos confrades Marcos Juliato e Nelson Penteado, pelo contra-almirante Ricardo Jaques Ferreira, secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, no Ministério da Marinha, em Brasília. Esta recepção oficial redundou na ida dos confrades Nelson e Marcos à Ilha da Trindade. Lá está hasteada aquela bandeira, que é a bandeira do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Um investimento para a cultura nacional e internacional, porém, nem tudo foi flores. O ano que termina, perdemos amigos que se foram, deixando um vazio em nossos corações. Lucrécia Caron Bertagnoli, Josefá Porto Luna Cleto, Beatriz Pelizete Lola, Daisacu Iqueda, Eduardo Rocha Virmon, Nilze Beges. É hora da chegada daqueles que vêm fazer o capítulo próximo de nosso instituto. São os confrades
que hoje chegam, que são os novos associados do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. É a eles que recebemos com o nosso abraço cordial. Carlos Roberto Menosso, Divino Ferreira de Magalhães, Francisco José de Campos Carvalho, Jorge Sami Manica, José Ville, Márcio Anis Matarassade, Marcos Dias Araújo, Paulo Sidney Guerreiro Ferraz e Ronaldo da Rocha Loures Bueno. Apresentando os novos associados, que, a partir de agora, integrarão o nosso Instituto. O senhor Carlos Roberto Menosso, cujo proponente é o nosso companheiro Afonso Melo, do Divino Ferreira de Magalhães. Proponente o Luiz Roberto Bara de Araújo. Francisco José Pereira de Carvalho. Proponente a Janaína Sudjuque. O Jorge Sami Manica, cujo proponente é o professor Manuel de Campos Almeida. O nosso companheiro José Ville, Jôs Júnior. Proponente da filiação do Ville, os nossos companheiros Nelson Penteado e Paulo Rappner. Márcio Anis Matarassade, cujo proponente é o Luiz Roberto Araújo, dois lapianos. Marcos Dias de Araújo, proponente o professor Hernani Straub, professor Hernani e o Marcos Dias de Araújo. Vamos chamar aqui o doutor Ronaldo da Rocha Loures Bueno, cujo proponente é o nosso companheiro André Moreira. O doutor Paulo Sidney Carneiro Ferraz, cujo proponente é o Nelson Penteado. Vamos convidar o José Ville, o jornalista José Ville, para fazer a oração em nome dos admitidos no Instituto. Muito obrigado a todos pela recepção. Eu me sinto em casa, até uma tia tem aqui, ó. E eu ia falar em cumprimento da missão. E o exemplo que eu ia dar, que agora já está no passado, é dizer que o Nelson, nesse momento, diria eu, está a 1.200 quilômetros daqui, na Ilha da Trindade, num trabalho de prospecção para outro trabalho que ele vai fazer depois. Nelson Luiz Penteado Alves, que me convidou, quero agradecer muito, Nelson, quero corresponder ao seu Farofa, esqueci. Muito obrigado, Farofa, muito obrigado a todos. E tenho que ir porque eu tenho um compromisso. E nós vamos aqui convidar o professor Hernani Straub, nosso presidente sênior, para fazer entrega de uma memória histórica e simbólica da nossa instituição, a memória Romário Martins, para os associados Luiz Roberto Bara Araújo e Nelson Luiz Penteado Alves. Nelson, recém-chegado dessa expedição à Trindade que estava citada. Professor Hernani, então, aqui com os nossos companheiros. Queridos confrades e convidados, eu estou emocionado com essa medalha aqui, recebida em mãos do nosso presidente perpétuo em exercício, Hernani Straub. E quero contar uma epopeia. Era para chegarmos em Curitiba no dia 16. E o comandante do navio que estávamos, um navio de guerra da Marinha, um navio patrulha, tinha que entregar aquele navio a outro comandante que estava com pressa. Então foi antecipada a nossa chegada e eu estou trazendo aqui a bandeira que nós levamos, que é a bandeira do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, que esteve no ponto mais distante do litoral brasileiro, a Ilha da Trindade. Então, eu agora agradeço a todos e passo a palavra ao Marcos Juliano Offenbock, o grande companheiro e mentor de toda essa expedição que o Instituto Histórico patrocina. Eu falo a todos vocês que realmente foi uma honra poder representar o Instituto Histórico numa nobre missão como a nossa, de ir para a Ilha da Trindade. Foi o que eu posso falar para vocês. A ilha realmente é mágica, é um lugar mágico, uma natureza belíssima, porém muito inóspita e perigosa também. Fizemos imagens belíssimas, fizemos registros. A Marinha realmente está apoiando o projeto do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Pretendemos fazer novas viagens, novas prospecções, até a derradeira escavação arqueológica no ano de 2026. Essa é a ravina, filmada por drone,
do lado direito, lá atrás, aquele buraco, né, a ravina grande, a grota, é onde ocorreu o deslizamento. Dentro daquelas curvas lá para dentro é que está escondido o tesouro da Catedral de Lima, que os piratas roubaram em 1821 do galeão espanhol. Lá é um dos lugares, lá para dentro, que nós pretendemos fazer a escavação arqueológica. Tem uma mensagem. Mais oriental do Brasil, na Ilha da Trindade, marcando presença. Ó, bandeira do Instituto na Ilha da Trindade. Nós convidamos o nosso presidente Paulo Roberto Rapner para fazer a mensagem final e apresentar o relatório das atividades do ano de 2023. Hoje, quando nós comemoramos aqui no Instituto essa nossa festa de ingresso de novos associados, o professor Hernani lembrou muito bem. Nós temos aqui, nessa nossa parede, vários presidentes que são nomes de rua. Estão todos aqui nessa nossa galeria. O Instituto tem 123 anos de existência. Então, é uma entidade que se orgulha muito de conservar e preservar a cultura do Paraná. Agradeço a todos a possibilidade de estarmos vivos, com saúde, louvando sempre ao Nosso Senhor, que nos dê paz, harmonia e que nós tenhamos essa cordialidade que nos alimenta todos os dias, para que jamais, dentre nós, reine a intranquilidade. O Instituto tem 123 anos de existência. Então, é uma entidade que se orgulha muito de conservar e preservar a cultura do Paraná. Agradeço a todos a possibilidade de estarmos vivos, com saúde, louvando sempre ao Nosso Senhor, que nos dê paz, harmonia e que nós tenhamos essa cordialidade que nos alimenta todos os dias, para que jamais, dentre nós, reine a intranquilidade. Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade. Agora, com o ato final desta sessão, nós vamos anunciar a posse da diretoria eleita para o biênio seguinte. Começamos a diretoria com a chamada do presidente Paulo Roberto Rapner, presidente que assinará o termo de posse, ao lado do professor Hernani, que é o presidente emérito da instituição. Então, presidente. O primeiro vice-presidente é o Mário Pereira, nosso ex-governador Mário Pereira, que está cumprindo compromissos em Florianópolis. Francisco Fernando Fontana. Vice-presidente, segundo vice. Segundo vice-presidente. Nilson Guarese, terceiro vice-presidente, está em viagem. Ayrton Gonçalves Celestino, nosso primeiro secretário. Elza Francisca Jaime, segunda secretária. Segunda secretária, isso. Piratas Unidos. Offenbach. O Marcos está assumindo a primeira tesouraria. Presidente, o segundo tesoureiro, o Amadeu Giara, comunicou que, por compromisso, não pôde estar presente. Amadeu Giara, segundo tesoureiro. Gostaria de chamar agora o nosso eterno orador, Júlio Borges Militão da Silva. Julinho. Obrigado. Manuel de Campos Almeida, recém-chegado da Europa. Como diretor da biblioteca, professor Manuel de Campos Almeida. Nelson Luiz Penteado Alves, nosso diretor cultural. O nosso pirata Nelson, né? Diretor cultural. Professor Renato Mocelin, como diretor de documentação. Luiz Roberto Bar Araújo. Diretor de patrimônio, Luiz Roberto Araújo. O Dr. Jonathan Reicher, nosso diretor de pesquisa. Sabrina Moreira Rodrigues é o nosso diretor de projetos. José Assis, por favor, José Assis. Conselho Fiscal. Carlos Egídio Bruni. Doutor Bruni, engenheiro Bruni. E o nosso companheiro Jonas Leite Chaves, como último titular suplente do Conselho Fiscal. Temos que fazer uma foto oficial da diretoria para a memória histórica, né?
Está encerrada a nossa reunião. E ainda tem observatório, né? Ainda bem que o observatório tem a ilha para então a gente põe lá. Quem aparece na foto lá é o.